Você sabia que a volta de Jesus, o final dos tempos, está mais próximo que você imagina? Isso mesmo, eu vou te explicar, vou te provar isso aqui na nossa leitura de Marcos 13. Aproveita e já se inscreve no nosso canal. Todos os dias tem um vídeo novo sobre um capítulo da Bíblia, uma análise de alguns trechos importantes para você aprofundar na leitura bíblica. Você sabia que uma das coisas que o inimigo mais quer, o diabo mais quer, é você longe do estudo da palavra? Estava assistindo hoje um vídeo no Instagram, onde uma mulher que estava possessa de um espírito imundo falou: eu faço essa pessoa se distrair com tudo. Qual é o seu nome? Potestade do tempo. Ah, você é a potestade do tempo. E aí, como que você trabalha? Fala aí. Eu sugo o tempo. E como que você rouba o tempo das pessoas? Vai dando aí a lista. Com trabalho, redes sociais, filhos, casamento, obrigações em casa, faculdade, Tudo isso menos pra quê? tudo. Menos pra aquela maldita que tá empoeirada. Fica na gaveta. O que tá empoeirado e fica na gaveta? A palavra dele. Ela tem tempo pra tudo menos pra palavra. Tudo. Eu arrumo tempo pra tudo. Eu arrumo distração. Eu arrumo tudo pra não ouvir a palavra dele. Ele ama demais vocês. Por isso que eu tenho tanto ódio da criação dele. Porque nem os anjos, nem a gente tinha o que vocês têm. Então, tudo que o inimigo, tudo que o diabo quer é você longe disso aqui. E aqui nesses vídeos você se aproxima da palavra, porque você está estudando, você está dando uma ordem para os céus, uma ordem para o inferno, que você prioriza a palavra, que esse conteúdo aqui é mais importante que outros conteúdos mundanos. Então, vem comigo, pega a sua Bíblia, vamos começar em Marcos capítulo 13, versículos 1 a 2, que diz assim, ó: Jesus, ele começa a falar do final dos tempos. Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Aí ele perguntou: você está vendo todas essas grandes construções? Jesus perguntou: aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E aí o que acontece? No ano 70 depois de Cristo, essas pedras foram derrubadas. Jerusalém é tomada, Israel é tomada pelos inimigos, pelos romanos, e eles destroem tudo. Então isso aqui é uma prova, é uma garantia de que as profecias de Jesus acontecem. Então essa daqui é uma das milhares de provas de coisas que foi profetizado pelos profetas, pelo próprio Jesus e que aconteceu logo depois. Mas tem uma coisa que Jesus vai dizer aqui, que ainda não vai acontecer e está muito próximo de acontecer. Vamos então para o versículo 13, onde diz assim: todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui Jesus está falando de um final dos tempos, o final de uma volta, e nesse momento da volta, onde já vai ter tido o início das dores, onde já vai ter tido a tribulação, é muito importante você perseverar, você continuar com Jesus, lendo a palavra, guardando a palavra, estudando sobre a Bíblia, louvando, adorando, participando de cultos na sua igreja, de células. Persevere, porque aí você será salvo. Não é que a sua salvação será por obras, não. A sua salvação é por fé. E só Jesus pode te dar a salvação. Mas ele está falando de você manter-se com ele para você ser salvo, para você se manter salvo, para você não ter problemas aí na tribulação nesse momento do final dos tempos. E agora sim, uma parte muito interessante. No versículo 28, diz assim: aprendam a lição da figueira. Quando os seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saiba que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam.
Então, o que Jesus está falando aqui? Aprenda a lição da figueira. O que é a figueira? A figueira na Bíblia, em vários versículos, em vários pontos, ela está apontando para Israel. A figueira é Israel. Então, Jesus está falando aqui, quando seus ramos se renovam, suas folhas começam a brotar, o que é? É a volta de Israel, é a devolução do Estado de Israel para o povo judeu. E quando que isso aconteceu? 1948. Então, 1948, então do ano 70 depois de Cristo até 1948, o povo judeu, o povo de Israel ficou sem o seu Estado de Israel. E ele, depois da Segunda Guerra, ele recebe de volta. Então, no ano 48. Então, Jesus diz aqui, ó, quando essas coisas acontecerem, saiba que está próximo. Eu estou às portas quando isso acontecer. Eu lhes asseguro. Então, ele está dando certeza mais uma vez. Ele está assegurando, como o que ele falou aqui aconteceu no começo de Marcos 13, que ele diz assim, ó, não passará essa geração até que todas essas coisas aconteçam. Uma geração na Bíblia, tem vários trechos que podem falar que uma geração é de 70 anos, alguns falam que é de 80 e outros falam que é de 100 anos, né? Quando diz sobre 400 anos e 4 gerações. Tem trechos que falam assim, então, mostrando que cada geração pode chegar a ter 100 anos. Vai ter muito texto que aponta uma geração de 80 anos. Então, vamos colocar 80 anos? Se Israel voltou para o povo judeu em 1948, e Jesus está falando que essa é a última geração antes da volta dele, se a gente colocar 1948 mais 80 anos, nós temos a data de 2028 para a volta de Jesus, ou próximo disso. Eu estou fazendo esse vídeo no final já do ano de 2025. Então, eu não sei se você que está assistindo esse vídeo, Jesus já voltou, ele está próximo de voltar, mas é um indício muito forte. Então, como ele disse lá atrás, aquele que perseverar, aquele que continuar comigo, aquele que continuar na leitura da minha palavra. Nós estudamos o Marcos 12, no vídeo passado, aquele que me ama de todo o coração, eu quero aquele que me ama, esse é o maior mandamento. Então, cuidado, vigia, porque na volta de Jesus, ele vai levar aqueles que estão firmes nele. Mas aí você me fala assim, mas Luiz, no versículo 32, é o que nós vamos estudar agora, ó. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Fiquem atentos, vigiem, vocês não sabem quando virá esse tempo. E é verdade. Então nós estamos falando aqui de uma data possível, hipotética, mas com várias evidências, mas de uma época de 2048. Então, 2028. Mas vamos imaginar que seja 2028. Só que 2028 tem 365 dias. Então a gente não está afirmando que vai ser no dia 30 de setembro. Eu vi vários vídeos de pessoas falando, não, vai ser em setembro, vai ser 23 de setembro, é a data. Pode ser, tem muitas evidências. Mas mesmo que a gente acerte o mês de setembro, vai ser setembro de 2028. Quando? Então ele diz aqui que o dia e a hora. Então a gente não sabe qual é o dia e nem a hora, mas que a gente sabe e muitas coisas apontam para que seja por volta de 2028, isso sim. Não é à toa, gente, que tem a tal da Agenda 2030. O mundo espiritual, que é quem governa os governantes. Você sabia que os governantes eles são governados, na verdade, por entidades. Infelizmente, não a entidade que você gosta. Entidades malignas. Então, o mundo espiritual, ele sabe quando Jesus volta. Ele tem uma ideia muito próxima, ele não sabe também o dia e a hora. Que diz que só o Pai sabe, mas ele sabe. Eu já vi relatos de muitas pessoas que estavam expulsando demônios, né? Demônios estão no mundo celestial. E eles falaram, seus idiotas, eles chamam as pessoas, os salvos de desgraçados. Por quê? Porque eles são os desgraçados, eles perderam a salvação. Eles perderam tudo. Então, tudo que o diabo quer é que a gente vá para o inferno com ele. Então, eles ficam com muita raiva. Por quê? Porque nós temos o direito da salvação, nós temos o direito de ser livres, de amar a Deus, de louvar, adorar, de ir para o céu, e eles não. Então, por vingança, eles querem atazanar a nossa vida, eles querem que a gente vá, eles ficam com muita raiva disso. Tudo que eles queriam é estar no nosso lugar. E aí eles, o demônio, muitas vezes possuindo algumas pessoas, revelam, vocês não têm ideia. O Deus de vocês já está nas nuvens, está mais próximo do que vocês imaginam. Aí você fala assim,
Não, Luiz, mas o diabo é o rei da mentira, ele mente. Isso é o tipo de uma mentira que não interessa para ele. Não interessa para ele que a gente sabe que Jesus está próximo. Sabe por quê? Quando a gente entende que Jesus está próximo, a gente fica alerta e a gente procura mais a Deus. Então o diabo não vai falar nada que nos aproxime de Deus. E essa fala dele nos aproxima de Deus, nos aproxima do temor de Deus, nos aproxima da leitura da palavra. Mas então, Luiz, se ele é o pai da mentira, por que ele fala? Ele fala porque no ambiente que ele está, ele é obrigado, no nome de Jesus, a falar a verdade. Então ele tem que falar, ele tem que fazer essa revelação de que Jesus está próximo. Então, irmão, na dúvida, vigie, na dúvida, leia a palavra, esteja com Jesus, receba Jesus na sua vida como Senhor e Salvador. Se você está desviado, volte para os caminhos de Jesus. Se Jesus já voltou, a gente foi arrebatado nesse momento e você ficou, não aceite a marca da besta. Firme em Jesus. Vá para debaixo da terra, mas persevere até o fim. Você provavelmente está vivendo dias difíceis agora, se você está assistindo esse vídeo, e uma parte da igreja, que existe uma teoria também nesse sentido, que uma parte da igreja vai ser arrebatada, aqueles que estão mais próximos, aqueles que são os eleitos, enfim, e vai ficar uma outra parte aqui. Enfim, são várias teorias, gente. Aqui eu não estou defendendo uma linha A, a linha batista, a linha presbiteriana, a linha mais pré-tribulacionista. Não, aqui nós estamos falando da palavra. E também estamos falando de algumas possibilidades, mas uma verdade é única. Esteja com Jesus, receba Jesus. Eu quero orar para você nesse momento, para você receber Jesus. Vamos orar juntos. Eu falo e você repete, ok? Senhor Jesus, nesse momento, Jesus, eu te recebo na minha vida. Eu creio, Jesus, que você é o Filho de Deus, que Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Então, Jesus, eu te recebo na minha vida, Jesus, como meu único e suficiente Salvador. Jesus, entra na minha vida, entra na minha casa, Jesus, escreve meu nome no livro da vida. Obrigado, Jesus, por entregar sua vida por mim. Obrigado pelo seu sacrifício na cruz por mim, Jesus. Eu creio em Ti. Obrigado, Jesus. Sou muito grato a Ti. Amém. Então, nesse momento, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você estava afastado dos caminhos do Senhor, porque muitos trechos na Bíblia dizem que quando a gente se afasta, a gente está escolhendo não andar com Ele, é necessário fazer uma oração de confissão. Sim, é necessário, é importante. Então, nesse momento, você voltou para Jesus, você garantiu o seu ingresso para o céu. Então, agora, mantenha firme, porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Continue. Não tem efeito colateral você continuar orando, adorando, lendo a palavra, estando aqui no nosso canal. Aproveite, já se inscreva, já compartilhe com outras pessoas que você talvez não tenha certeza se estão salvos, porque essas pessoas vão escutar essa oração e vão receber a salvação. Então compartilhe com o grupo da igreja, do condomínio, da família. Mande lá despretensiosamente esse vídeo. Deus continue te abençoando e até o nosso próximo vídeo.